Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Vamos destrinchar um pouco como é que é o nosso mercado, o que a gente tem de novo, falar um pouco sobre tipos de investimentos que a gente tem, fazer um comparativo entre o mercado imobiliário para outros mercados. A gente vai ver um pouco sobre tipos de investimentos, setores a serem investidos. Então a gente vai falar um pouquinho. Vamos centrar um pouco mais dentro da questão financeira, a parte de investimento em mercado imobiliário e o que tem dentro do mercado imobiliário. A gente vai falar um pouco também. Então vamos lá, sem perder muito tempo, vamos um pouquinho para minha tela aqui, eu vou apresentar para vocês um pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho lá na frente dos ativos de renda imobiliária. Mas antes de a gente chegar lá, vamos conversar um pouco sobre o próprio mercado imobiliário em si, né? Vamos lá. O que tem por trás desse nosso investimento, Ari? Né? Por trás desse nosso investimento existe o mercado imobiliário. Quando a gente fala em investimento, a gente sempre está buscando, né? Putz, eu vou investir aonde? Eu estou investindo no meu próprio negócio, eu estou investindo para uma aposentadoria futura, eu estou investindo no setor de energia elétrica, por exemplo. E aí, quando a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente tem muitos segmentos, fica fácil de escolher, eu quero investir um pouco de dinheiro num setor metal mecânico, quero investir um pouco no agronegócio, em tecnologia. Na Bolsa de Valores a gente tem muitas opções da onde está colocando esse dinheiro. Quero perguntar para vocês aí, quem está aqui visível aqui já junto com a gente, como é que está o meu áudio, como é que está a imagem, está tudo certinho, está tudo legal. Me contem também da onde que vocês estão falando, da onde que vocês estão, bacana, legal, o Marco está por aí, o Marco não falha, legal, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o nosso modelo em si. O nosso investimento, o modelo ARI, o ativo de renda imobiliária, ele está justamente atrelado ao mercado imobiliário. Mercado imobiliário, como todos sabem, é sinônimo de segurança, né? Aqui é onde que a gente, como o nosso avô já dizia, o meu pelo menos, meu pai também já falava, que investe em terra não erra, né? Então aqui o mercado mostra a tradição do mercado imobiliário. E basicamente a gente vai falar um pouco sobre alguns dos pontos, né? Dentro do mercado imobiliário, a gente tem hoje o Brasil em si está com uma demanda muito positiva, a gente tem uma alta demanda para moradias, isso é o que movimenta muito o nosso setor imobiliário, muito investidor aportando nesse mercado pela solidez e pela concretização que esse mercado entrega. E aqui a gente tem um comparativo, né? Às vezes a gente fala, investimento em imóveis, investimento imobiliário, o que é isso realmente? Primeira coisa que a gente traz é o mercado, né? Quando a gente fala do mercado, eu estou comparando o nosso investimento, o investimento em mercado imobiliário, com outros investimentos. O agronegócio, tecnologia, o mercado de saúde, de energia elétrica. Isso é interessante porque, como investidores, muitos buscam a diversificação entre setores. Então, eu boto um pouco de dinheiro no mercado imobiliário, mas eu boto um pouco de dinheiro também no mercado de energia, por exemplo. Isso é interessante. Como investidores, a gente tem que estar pensando aonde que eu vou botar o meu dinheiro hoje, aonde que está rendendo um pouco mais hoje. E aí vem a questão de entender um pouco, olha, qual que é o futuro do Brasil? Que a gente está investindo muito aqui, né? Tem gente investindo fora, também funciona. Eu digo assim, quanto mais distante a gente vai investir, mais a gente tem que estudar para não dar problema. Então não adianta a gente investir porque a manada está investindo lá. Então a gente tem que entender por trás do negócio o que eu quero como investimento futuro, que o mercado me possibilita. Não adianta simplesmente botar dinheiro em empresa de tecnologia achando que vai explodir, porque não é bem assim. Não é todas elas que têm a solidez para crescer. Muitas têm. Mas aí a gente vem olhando sempre os setores em si. A questão de diversificação dos fatores é um fator muito interessante. E eu gosto de falar que a diversificação é interessante por um lado, mas por um outro lado a especialização também é muito importante. Não adianta pegar 50 mil reais e querer botar um pouquinho em cada setor ainda ter 3, 4 investimentos. A gente vai pulverizar nosso investimento e não vai ter certeza, não vai ter ganho em nenhum dos lados. Então, se é pouco dinheiro que a gente tem para investir, investimos
no local onde eu tenho mais entrada no mercado, né? Eu consigo acessar e fazer realmente diferença. Por isso vem a questão de estudar aonde que eu vou botar. Agora eu estou com R$ 1 milhão, Fabrício, eu posso já começar a diversificar em multissetores? Com certeza, aí já começa a ficar interessante botar um pouco em cada setor. Falando do mercado imobiliário, a gente tem essa grande demanda aqui na nossa região e a gente vai falar um pouco dentro do mercado imobiliário sobre incorporação e sobre construção civil. Tudo está dentro do mercado imobiliário, construção civil, a incorporação está dentro desse mercado, mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso aqui, o que é incorporação e o que é construção, tá? Vamos lá, vamos ver como é que nós estamos aqui. Então, bastante pessoal está entrando. Me conta um pouquinho mais com quem vai entrando aqui, já vai me falando da onde que está falando, de que cidade, que local, que estado que está juntamente com a gente. Charles Vargas por aqui também. Beleza, vamos lá. Voltando aqui, então vamos lá, dentro do mercado imobiliário, a gente tem o processo de incorporação, eu tenho o processo de incorporação civil. Por exemplo, para a gente construir um prédio, um edifício, ele existe essas duas etapas, a incorporação e a construção civil, a construção do empreendimento. Então não adianta eu incorporar se eu não construir, eu não consigo construir sem ter incorporação. Os dois fazem parte desse processo. E poucas das vezes a gente tem acesso a fazer investimento em uma determinada parte dele só. Normalmente eu estou investindo no todo, onde existe tanto a incorporação quanto a construção. Às vezes, poucas vezes, somente na incorporação. Injetar dinheiro, investir dinheiro somente na incorporação, são raros os casos que isso vem ao público. É aqui que a gente vai trabalhar, mas antes eu vou contar e vou falar um pouquinho para você de tudo isso. O que é o ato de incorporar um empreendimento, tá? A incorporação, basicamente, é o desenvolvimento, é a criação, é a transformação. Por exemplo, eu como arquiteto, como incorporador, eu olho um terreno que às vezes ele está parado lá 5, 10 anos. A gente olha para aquilo, a gente está fechando um negócio, hoje a gente acabou fechando um negócio de um terreno que ele está parado há 40 anos. O proprietário estava comigo e ele falou para mim, o terreno está parado desde quando eu era uma criança. E tá, meu pai deixou, ficou lá, a família ficou e está parado há 40 anos. Aí o Fabrício vai lá, olha para aquilo e fala, cara, que daria para fazer uma incorporação, fazer um condomínio. Esse é o processo, onde inicia o processo de incorporação. O profissional que está vendo isso, o incorporador, ele é uma pessoa um pouco mais, que tem um poder de visão a longo prazo. Então a gente olha um terreno que está construindo, está parado há um bom tempo, e começa a pensar, cara, se eu fosse desenvolver isso aqui, o que eu faria? Aí a gente analisa toda a demanda ao redor dele, analisa quais concorrentes que tem, o que as pessoas naquela região querem, começa a pensar e desenvolver aquele negócio. Então a gente começa a pensar e ver, cara, aqui daria para construir um prédio. Um prédio, que padrão desse prédio? Um padrão médio, um padrão de alto padrão. A gente vai definir de acordo com a demanda que existe ali. Mas o processo de incorporação é a transformação. Eu pego um terreno, coloco a minha massa pensante para pensar o que eu faria de mais ali. Então, desse terreno ele se torna um prédio. O que vai acontecer com o prédio? Em vez de eu ter um terreno às vezes que vale 1 milhão, eu vou ter um prédio que a venda dele vai fazer 50 milhões. Esse é o processo, vai ter a construção desse empreendimento, mas o primeiro processo é a criação, é a transformação de um terreno em um prédio, é a multiplicação de um terreno de 1 milhão, por exemplo, virar vários apartamentos que somam um total de 50 milhões. Esse é o processo, é o início da incorporação. Desculpa. Após a gente pensar o que a gente vai fazer, a gente começa a definir, estruturar, projetar, aprovar esse empreendimento. Então, da minha cabeça começa a virar um projeto, começa a ter aprovações nos órgãos competentes, prefeitura, vigilância sanitária, órgãos ambientais. Depois que a gente tem isso tudo na mão, aprovado esse projeto, a gente faz um rito juntamente com um cartório, que é a incorporação desse empreendimento. Eu coloco ali, eu defino que agora, apesar do terreno continuar sem existir nada, para questão de cartório, de documento, vamos dizer assim, esse terreno já não é mais um terreno. Ele vai ser um terreno que tem vários apartamentos em cima, dentro de um edifício, dentro de um prédio. Esse é o rito de incorporação.
Após a incorporação, a parte documental tá pronta e está feita, é onde que a gente vai entrar na parte de venda desse empreendimento. A gente faz todo o rito de lançamento, trabalha com o corretor, vende esse apartamento para o cliente que vai comprar e faz todo esse processo. Depois de, às vezes quando iniciou o processo de venda, às vezes no final, às vezes no começo, começa agora a segunda etapa, a parte de construção civil. A construção realmente o quê? É a construção daquele empreendimento. Vocês vão entender que os dois lados geram retorno para quem está operando isso, para o incorporador que está fazendo a incorporação, para o construtor que está construindo. Os dois lados trazem retorno financeiro. Na incorporação a gente acaba colocando menos dinheiro por esse processo, mas era um processo muito mais, vamos dizer assim, complexo, porque tem que se pensar muita coisa, desenvolver, criar tudo isso, lançar isso, tem que ser um sucesso quando a gente lança. Então é um trabalho, vamos dizer assim, que um pouco mais intelectual. E depois a gente vem para a parte de construção civil, um trabalho mais braçal, que eu vou botar minha galera toda lá, minha equipe, para construir aquele empreendimento em si. Normalmente a incorporação, ele pode levar, o tempo ele é muito variável no nosso setor, mas vamos pegar assim um prédio, por exemplo, às vezes eu trabalho 2 anos pensando aquilo, estruturando, aprovando, incorporando. E eu levo mais 3 anos para construir, 3, 4 anos para construir esse empreendimento. Vai muito mais gente para a construção, é muito mais caro. O dinheiro que eu boto para construir o prédio é muito mais do que eu boto para incorporar. Só que a incorporação me traz um retorno maior do que a construção. Como construtor, como mão de obra, a gente tem um ganho, mas nem se compara o que se ganha na incorporação. Enquanto fala, a incorporação dá mais retorno, investindo menos, é exatamente isso. E aí a gente começa a entender que esse modelo de negócio, vou investir numa incorporadora, numa construtora, normalmente eu invisto dinheiro para o processo total, para a incorporação, a construção do prédio. Então eu tenho mais lucro de um lado e muito menos do outro. Então o que acontece no final, ele balanceia. Eu não ganho tanto, mas é seguro. O que a gente vai trazer dentro do área para vocês é a possibilidade de colocar dinheiro para render dentro do processo de incorporação, que é o processo mais lucrativo. Logo para frente eu vou falar um pouquinho mais. Mas eu acho que aqui deu para entender um pouquinho mais, né? A parte de incorporação o desenvolver, pensar, criar algo novo e levar isso com toda a parte de documentação, aprovação, para depois eu iniciar o processo de construção civil, que é o processo de construir aquele empreendimento para entregar para os meus proprietários. A incorporadora, ela entra no começo e fica até o final do ciclo, até a construção, até a entrega do prédio. A construtora normalmente entra da metade, um pouquinho menos que a metade, que é onde começa a construção até a entrega. Então fica um pouco menos de tempo dentro do negócio. E tudo isso está dentro do mercado de imobiliário, mercado de construção, mercado imobiliário. Às vezes o pessoal fala mercado de construção e tal. É o mercado imobiliário, gente. Não é somente a construção. A construção é uma etapa do mercado imobiliário. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a minha tela, que é onde a gente está nesse ciclo. O mercado imobiliário, dentro dele tem o mercado de incorporação e o mercado da construção civil. E vindo para cá, a gente vai trazer para vocês, agora que vocês já entenderam um pouquinho do que é o mercado imobiliário, onde está a incorporação, onde está a construção, eu vou trazer para vocês a tríade do sucesso de investimentos. Algumas pessoas que estão aqui podem já ter escutado eu falar sobre isso. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui, bacana, legal, show de bola, vamos lá. A tríade do sucesso de investimentos em regiões litorâneas. Porque com a construção, o mercado imobiliário, ele traz um retorno muito interessante, uma alta segurança, mas nem todo local é igual. Eu digo para vocês que tem algumas regiões, a maioria das regiões litorâneas é melhor que a maioria dos locais. Até porque se a gente for avaliar, o Brasil tem muito menos lançamentos, muito menos área assim, de costa, de mar, do que área de terra. O Brasil é gigantesco de terra. Mas dentro das áreas litorâneas tem regiões que são melhores. E aí eu vou trazer aqui o nosso conceito da tríade do sucesso do investimento litorâneo. O que atrai isso? Tá? O que faz formar isso? São 3 fatores: qualidade de água, segurança e desenvolvimento urbano. Vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Vou para o meu mapa aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica isso. Quando a gente fala em qualidade de água, no nosso mercado,
no nosso ponto aqui da trilha do sucesso, quando a gente fala qualidade de água, a gente tem tanto água limpa quanto água quente. Quando a água é muito limpa, mas é muito fria, ninguém consegue ir para a praia. Vamos lá, no nosso mapa aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. O que acontece? Quando a gente fala de qualidade de água, eu estou falando de água limpa e água quente. Se a água for muito fria, não uso. Se ela for muito suja, eu não uso. Não funciona. Tudo isso é excluído do nosso radar quando a gente está buscando um empreendimento. E aí, quando a gente pega o Brasil em si, a nossa costa, que é onde está mais próximo nosso, a gente vai começar aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Santa Catarina, aqui em Porto Belo, tá? A gente está extremamente bem posicionado aqui. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele vai pegar tanto as praias do Uruguai, Argentina, daqui para cima, ele vai passar todo o Rio Grande do Sul e praticamente a metade de Santa Catarina, tá? Com águas frias. As águas, as correntes marítimas, elas vão se modificar, elas vão se mudar na ponta da ilha de Florianópolis. Isso é um ponto bem interessante. Essa ponta aqui é o que divide. O mar daqui para cá ela tem uma corrente que puxa para baixo e daqui para cá ela vai para cima. Daqui para cima ela é água quente, daqui para baixo é água fria. Isso é incrível, tá, gente? Porque se vocês virem aqui, nesse ponto aqui, vocês vão conseguir andar até nessa praia. Pegar um carro, com poucos minutos vocês vêm até aqui nessa outra praia. Aqui a água é mais fria que aqui. É incrível a diferença. E quanto mais eu vou baixando, mais fria a água vai ficando. Quanto mais eu subo, mais quente a água ficando. E não só nessa região, mas vai até no Nordeste. Quanto mais no Nordeste eu tiver, mais quente é a água. Então essas regiões, elas são regiões muito interessantes. Só que a qualidade da água, a água fria, é o que faz o turismo, principalmente o Rio Grande do Sul inteiro, vir aqui para Santa Catarina para veranear quando pensa em turismo, em praia. Porque no Rio Grande do Sul as praias são muito frias. São praias fenomenais, mas muito frias. O Uruguai também tem praias maravilhosas, uma costa muito legal. Só que o problema é da água fria. Depois, a gente vai pular um pouquinho, só esse pedacinho aqui, que eu vou vir falar para vocês depois. E a gente vem aqui, esse pedacinho ele vem aqui da ponta, vem até um pouquinho passando Balneário Camboriú, Navegantes, Pissarras. Daqui para cima eu pego em Santa Catarina. Santa Catarina vai se dividir aqui, ó, tá? Pego o finalzinho de Santa Catarina, todo o mar a praia, o mar de Curitiba, né? Do Paraná. E mais um pouco de São Paulo. Essa região aqui é onde que eu denominei como as águas escuras. Ela já é um pouquinho mais quente a água, já tem qualidade de temperatura da água, só que o problema que a gente tem aqui é a quantidade de rios que eu tenho desembocando nas praias. Os rios, os grandes rios, eles acabam trazendo muito sedimento que cai das folhas, escurece a água e acaba caindo no rio. E deu uma chuva forte, uma chuva forte, ela lava todo o que tem ao redor, joga água para o rio e isso acaba desembocando no mar. O que faz isso, tá? Isso faz com que a gente que surge muita água e acaba que perde muita qualidade da água. Então tem grandes rios saindo aqui, logo aqui na frente eu tenho rios menores, eu tenho outros rios grandes e o Paraná inteiro é assim. A Ilha do Mel assim um nome fenomenal, né? Um formato muito legal. Só que é uma ilha linda, coberta de água de rio praticamente. Então aqui já a água já é salgada porque tem muita influência do mar, mas ela não chega a limpar a água. Então a Bahia acaba sujando muito a praia. Isso é o que a gente diz que o Paraná o paranaense em si ele desce para cá, tá? Na nossa região aqui eu tenho basicamente a nossa região aqui, quem que faz mais turismo aqui, tá? Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vem em peso para cá. Por que vem em peso para cá? Porque não tem boas opções. Isso fora outros locais. Mato Grosso do Sul também vem muito para cá, porque é onde está mais perto e acaba vindo para cá onde tem as belezas naturais. Daqui para cima a gente tem São Paulo. São Paulo, Fabrício, o mercado de São Paulo não vem para cá? Vem bastante, mas aí ele já vem buscando outra coisa. Por que eles vêm buscando outra coisa? Porque passando essa parte aqui de São Paulo, onde ele não tem tanto desenvolvimento, aqui a gente começa a ter as primeiras praias, aqui eu tenho regiões fenomenais. Santos é praia magnífica, tá? Tem belezas naturais aqui fenomenais. Então, assim, a gente tem qualidade de água aqui. Eu tenho água quente e água limpa. Apesar de ter rio que desemboca, ele acaba não sujando tanto a água de Santos, tá? E aí eu tenho muito essa questão assim, ó, tá vendo
a costa que vai para dentro do mar, o que ele faz? É a mesma coisa que a gente tem aqui na nossa região. Cada voltinha dessa, o que ela faz? Ela cria uma praia totalmente diferente. Aqui é uma outra praia diferente. Aqui é outra praia. Então ele vai criando uma diversidade de praia. É isso que o turismo quer. Ele quer diversidade de praia. Não adianta só ter qualidade, mas é uma praia só. Não, eles querem ter um pouquinho de praia aqui, um pouquinho de praia aqui, um pouquinho de praia aqui. Eu digo para vocês, eu não conheço, mas essa praia é diferente dessa e é diferente dessa. Só pelo formato, pelo como as águas batem aqui. Então, tudo isso, essa diversidade de praia é o que traz muito turismo. O que deixa a desejar para a gente na região de São Paulo, tá? E essa região de São Paulo não é só São Paulo, tá? O Rio de Janeiro é a mesma coisa. Ela vai se enquadrar, a gente traz aqui onde tem essa linha vermelha, ela pega toda a área nobre de São Paulo e todo o Rio de Janeiro. Praias fenomenais. Todo mundo que conhece o Rio fala, cara, aquilo parece que foi realmente uma pintura feita. E qual que é o grande detalhe, tá? Nessa região, olha só a diversidade, as praias que a gente tem aqui, é a coisa mais linda. Tem muita praia legal. Tem quem gosta de qualidade de água aqui é fenomenal. Que nem o Rio, são poucos os locais do Brasil que tem isso. O que deixa a desejar para a gente é a segurança. Esse é um dos fatores que faz a tríade do sucesso imobiliário. Vamos dizer o seguinte, ó, putz, eu tenho belezas naturais e eu tenho praia, mas eu não consigo tomar um banho na praia do Rio de Janeiro, senão os caras não vou me sentir seguro, vamos dizer assim, nas praias do Rio de Janeiro. Então, isso é o que deixa a desejar para o grande investidor ou quem está buscando a mudança, né? Quero buscar um local que tenha qualidade de vida. Qualidade de vida está atrelada à segurança. Se eu não tenho segurança, eu deixo de ter qualidade de vida. Pô, mas é tão lindo, mas eu só posso olhar, não posso curtir. Então isso é o que deixa muito a desejar a região de São Paulo e do Rio de Janeiro, pela quantidade de gente, tem muita gente, é um adensamento muito grande, e a segurança pública às vezes deixa a desejar. Isso são fatores que para o nosso investidor que está buscando realmente o melhor local, ele pensa duas vezes, pô, será que eu vou realmente para o Rio de Janeiro? Será que eu não vou para outro local que eu tenha segurança, que eu consiga caminhar na praia com meus filhos pequenos sem ter que estar preso a eles, sem conseguir realmente curtir a praia, curtir, andar com o meu carro esportivo na beira da praia sem ter preocupação se o carro é blindado ou não? Isso é o que acaba denegrindo um pouquinho a região, apesar de eu adorar muito as regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, tem praias magníficas. E aí eu tenho o terceiro fator, que é o desenvolvimento urbano. Vocês concordam comigo que São Paulo e Rio de Janeiro não tem? Que nem eu como arquiteto, quando a gente olha o Rio de Janeiro em desenvolvimento urbano, não tem região que nem isso aqui. Quando a gente começa a ver o que eles fazem em determinadas regiões litorâneas, como arquiteto a gente olha, cara, tem regiões magníficas, muito legais. Então desenvolvimento urbano absurdo. Então isso é muito legal. Quando eu quero ver coisa nova, eu vou buscar um local que tem desenvolvimento urbano. É a segurança que me deixa a desejar. E aí quando a gente vai para o restante do Brasil, a gente começa a subir para a região do Nordeste, a gente começa desde Espírito Santo, Bahia, toda essa região, Ceará, Belém, vai até lá em cima. Aqui tem algumas regiões que me deixa a desejar a qualidade de água pela questão dos rios, que desembocam muitos rios, mas é água quente. É verão o ano inteiro, águas são fenomenais. Só que isso aqui me deixa a desejar na questão de alguns locais de segurança pública, mas a maioria não é nem segurança pública, a maioria é o desenvolvimento que me falta. Então, quando o investidor está buscando uma área, ele está buscando assim, se eu consigo viver com a minha família lá, pensa um paulista que é um cara acelerado que tem tudo na mão, né? São Paulo tem, em qualquer local de São Paulo tem tudo muito próximo, apesar de ser uma cidade gigantesca, porque é uma cidade extremamente desenvolvida. Aí o cara de São Paulo, será que ele vai conseguir viver lá no Ceará, que às vezes tem belezas naturais fenomenais, uma praia linda, ele vai morar perto da praia, de frente para o mar maravilhoso, só que ele fica 2-3 dias num baita resort. Depois, mais que isso, ele vem embora, porque ele não consegue viver sem a infraestrutura, sem o desenvolvimento. E é os 3 pilares que a gente consegue encontrar somente no Brasil, somente aqui nessa regiãozinha aqui, por incrível que pareça. E não é só o Fabrício falando, isso aqui
é o nosso mercado, é quem está comprando o nosso mercado que está me falando. Então ele pega desde a parte de Florianópolis, Governador Celso Ramos, que eu tenho qualidade de água, eu tenho muita diversidade, eu tenho desenvolvimento. Passa a região de Tijucas, região de Tijucas, por exemplo, tem um rio que desemboca que suja muito a praia. Aqui a gente não considera a qualidade de água, aqui não gera qualidade de água. Vocês podem ver que a água é mais escura. Só que quando eu venho para cá, belezas naturais absurdas. Água totalmente transparente, tanto do lado de cá, quanto aqui a região de Bombinhas. E olha só que legal quando a gente faz toda essa volta aqui, deixa eu apagar aqui um pouquinho, que eu crio essas ilhas, essas praias totalmente diferentes. Aqui do lado de cá eu tenho uma praia totalmente calma, parece uma lagoa, porque ela está totalmente protegida. O mar aberto vem daqui, totalmente protegido pro lado de cá, e a água muito limpa. Praia do Canto Grande, do lado do mar aberto, já é uma água com água totalmente limpa, mas eu tenho mais ondas. Aí eu tenho para cá, essa praia aqui, por exemplo, é uma praia muito legal, 4 ilhas, que ela pega o mar aberto e o formato da praia, para quem gosta de surfar, é fenomenal, tá? É a coisa mais linda do mundo, é uma das melhores praias que a gente tem aqui para surf. E o formato da praia, por mar aberto, tem água limpa e belas ondas aqui. E aí, a 5 minutos a pé eu tenho isso aqui, ó. Olha a cor dessa água. Dá para ver o fundo do mar aqui. Se tu quiser mergulhar com as crianças, ver peixinhos, tu vai vir aqui. Aqui tu vai mergulhar. Aqui tem a Praia da Sepultura. Aqui, qualquer horário, qualquer dia que tu vir mergulhar aqui, tu vai dar com baleia, com... Baleia não, gente, não é para tanto. Mas com muito peixe, com tartarugas. Tu vem aqui, aluga um snorkel, vem na praia sem estresse nenhum. Isso aqui é muito bacana. Então, essa diversidade de praias que a gente tem aqui é o que faz tanto o turismo movimentar para cá. Porque o turista que vem para cá, ele quer o quê? Ele quer ver praia, ele quer ter o desenvolvimento, ele quer ter qualidade de vida, ele quer ter totalmente seguro. E aqui a gente tem isso. Porto Belo é a região onde a gente atua. Porto Belo é fenomenal. Aqui a gente tem muito desenvolvimento urbano acontecendo na cidade. Era uma cidade que foi toda loteada e agora o desenvolvimento urbano vem urbanizando tudo isso, com a construção dos prédios que virou esse boom imobiliário que a gente tem aqui. Depois a gente vai falar um pouco mais para cá. Tem a Praia do Caixadaço, que a gente tem aqui também, a Ilha de Porto Belo, que é muito famosa, muito bacana, tem belezas naturais magníficas aqui, tá? Pois a gente tem, cruzando o rio do Balneário Perequê, nós temos Meia Praia. Itapema é a cidade, né, o bairro mais conhecido, Meia Praia. Essa região de Itapema é muito conhecida. Aqui eu tenho todas essas praias aqui, a gente chama de interpraias aqui, que fica entre Balneário Camboriú e Meia Praia. Regiões muito legais que não se adensam tanto. E a grande Balneário Camboriú. Então, a Balneário Camboriú, onde que a gente tem os arranha-céus, né? Então, os prédios, realmente os prédios mais altos hoje do mundo, né? Sendo construído para cá. Então, realmente algo bem fora da curva a gente vai ter para cá. Balneário Camboriú é um show à parte, assim, é muito bacana, muito legal. Só que Balneário Camboriú, apesar de ser uma das estrelas nossa do mercado imobiliário, ela já é uma região consolidada. São as 3 estrelas nossas. Podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Só que não pode ser somente bom. Para a gente ganhar dinheiro como investidor, ele tem que ser bom e tem que ter oportunidades. E Balneário Camboriú, apesar de ser muito bom, ser a maior referência que a gente tem, ele já não é um mar de oportunidades como outras regiões. Depois a gente vai ter a Praia Brava, que ainda fica dividindo entre Balneário Camboriú e Itajaí. Toda a parte de Itajaí também está crescendo muito, se desenvolvendo muito, além de ter o porto. E vai vir até a região aqui de Pissarras, aqui é uma região que já é muito boa, tem desenvolvimento, qualidade de água e segurança. Só que o que falta para a gente aqui é um pouco de diversidade. São praias muito grandes, só que é a mesma praia. Então isso é o que falta um pouquinho nessa região aqui, mas ainda é muito legal, muito bacana. Se a gente fosse escolher a melhor região hoje para investir, eu falo sem sombra de dúvidas, hoje é Porto Belo. Por que Porto Belo, Fabrício? Por que a região de Porto Belo? Porto Belo é toda essa área toda aqui, ó. Vai pegar Porto Belo, divide aqui a parte que é Bombinhas, que é Porto Belo, vem até aqui atrás e vem para cá. O que acontece em Porto Belo? Porto Belo até pouco tempo atrás era o patinho feio, porque não se construía prédio. Não ficava bonito que nem Balneário Camboriú e que nem Itapema. E por um lado isso foi interessante, porque o mercado da incorporação foi evoluindo e não se construía aqui. Aí do dia para a noite o plano diretor mudou
e começou a ser interessante construir prédio aqui. E depois mudou de novo, ficou mais interessante ainda. E aí a gente começou a ver muito prédio vindo construir para cá. Por quê? Balneário Camboriú e Itapema já estavam extremamente consolidados. Então eram regiões que já não estava mais fácil de arrumar um terreno para construir um baita prédio. Já estava muito escasso os terrenos. E Porto Belo era uma área em branco praticamente, toda loteada, dividida em lotes, mas com muitas casas, basicamente. Se a gente for olhar aqui ainda, vocês vão ver que tem muita casa aqui ainda. Isso aqui foi toda loteada, foi feito condomínios, loteamentos, foi toda loteada. Agora está começando a subir os prédios. Já não está mais tanto assim com casa. A gente passa aqui e já vê muito placa de futuras obras iniciando aqui. Mas olha a quantidade de prédio que já está saindo aqui. Obras gigantes que estão saindo aqui. Então é isso que está acontecendo na nossa região. Fora todos os projetos de infraestrutura pública que estão sendo feitos aqui com parceria com iniciativa privada. É isso que está fazendo a nossa região subir tanto, crescer tanto, tá? Mas vamos lá, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Deixa eu puxar ela aqui. Vamos pegar aqui, vamos vir para cá. Vamos falar um pouquinho aqui. Voltar aqui para a minha apresentação. É isto. Opa, aqui e aqui. Aqui a gente vem para o litoral de Santa Catarina, que é onde a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês aqui. Agora sim. Então aqui a gente vem trazendo... vou trazer um pouco de dados para vocês, tá? Vou chamar uma água aqui também. A gente vai trazer alguns dados bem interessantes, tá? Porque quando a gente começa a ver, Santa Catarina e tal, mas Santa Catarina é um estado tão pequenininho comparado ao Brasil, né? Santa Catarina é um dos menores estados que a gente tem no Brasil, praticamente. Ele tem um terço do tamanho do Paraná, praticamente, metade do Paraná, um terço do Rio Grande do Sul, menos da metade de São Paulo. Então são regiões pequenas. Só que olha só, a qualidade, quando a gente fala da qualidade de vida, o Brasil vive um déficit habitacional e olha para onde está vindo as pessoas. Historicamente, sempre São Paulo foi para onde as pessoas migraram. O que acontece? Eu saio da cidade pequena, vou para a cidade grande. Vou para onde? Vou para São Paulo. Essa era a migração que sempre aconteceu há anos. Isso acontece. E olha, a gente começa a ver isso aqui, ó, que São Paulo continua vindo muitas pessoas para São Paulo. Ainda é a cidade que mais teve entrada de pessoas entre 2017 e 2022. Foram 736 mil pessoas novas entrando em São Paulo. Só que uma coisa que a gente não via antes, e a gente está vendo de 2017 principalmente para cá, depois esses dados não são tão atualizados, mas eu te garanto que 2023, 24, 25, pelo que a gente vem conversando e vem vendo, deve ter somado muito além disso, tá? Apesar de ter entrado tudo isso, saiu muita gente. São Paulo teve um déficit, teve um resultado final negativo. Saiu 89 mil pessoas de São Paulo nesses 4 anos que a gente está analisando, 4, 5 anos que a gente está analisando. E, por outro lado, Santa Catarina teve uma entrada de 500 mil pessoas e 149 saindo. São 354 mil pessoas que migraram positivamente, né, de métrica positiva, para Santa Catarina. Lembrando que Santa Catarina, em todos esses estados que estão aqui, ele tem menos da metade de qualquer um desses outros estados de tamanho de extensão territorial. Não só extensão territorial, mas de população também, tá? Aí a gente tem Goiás. Goiás também está disparado. É uma das regiões que o pessoal, Goiás e Minas Gerais, que eles estão mais migrando, tá? Só que ainda Goiás não se compara, é o segundo colocado nessa listagem, tem 186 mil pessoas a mais em Goiás, nem se compara, chega praticamente à metade de Santa Catarina. Santa Catarina tem menos, se não me engano, menos de um terço do tamanho de Goiás, se eu não me engano. Minas Gerais, Paraná, mesma coisa, também teve um salto positivo, só que não tanto quanto Santa Catarina. Então isso a gente começa a ver, olha, a migração das pessoas sempre existiu, mas para onde que essas pessoas estão indo? Porque é para onde essas pessoas estão indo que vai precisar de moradia. Não adianta simplesmente fazer moradia só para quem está precisando, a gente tem que estar olhando esses dados aqui. Depois a gente traz aqui alguns dados do setor de Santa Catarina, tá?
Mercado de Santa Catarina, em 2024, ele lançou 41,9 bilhões em VGV, em valor de venda de apartamento, tá? Então eu lancei o meu prédio, esse meu prédio, a soma das minhas unidades que eu vou vender, tá dentro disso aqui. Teve uma alta de 108% desde 2021, tá? Aí a gente vem aqui, ó, acúmulo de lançamentos, tá? Tá vendo um gráfico aqui é bem interessante, ó, que é em VGV lançado em 2021. Foram praticamente 20 milhões lançados e 20 milhões vendidos. 2022 foram 29 vendidos, 34 lançados. 2023, 37 em lançado e 35 vendidos. Basicamente, tá vendo como essa linha acompanha as duas contas? Então eu lanço e vendo. Eu lancei menos em 2021 que 2024, mas percebe que eu estou lançando, está vendendo, estou lançando, está vendendo, estou lançando, está vendendo. É isso que demonstra que eu não tenho uma... O pessoal às vezes fala, mas isso é uma bolha imobiliária. Se fosse uma bolha imobiliária, eu estaria lançando, não estaria vendendo. Aqui demonstra que realmente tudo que é lançado é vendido. Aqui a gente traz o acúmulo em unidades anuais, tá? Então, em 2021, eu tinha 10 milhões de unidades que foram lançados, foram vendidos 22. Por quê? Isso aqui foi época de pandemia, mais ou menos. A gente lançou pouco, porque ninguém estava esperando que ia vender tanto, tinha um estoque reprimido já antes, só que foi lá e surpreendeu, vendeu muito mais do que foi lançado. Então, o estoque que tinha foi comido aqui. Ano seguinte, o que as incorporadoras fizeram? A venda continua subindo em uma linha praticamente, uma crescência praticamente igual. Só que como eu vendi tudo que eu tinha de estoque, ano seguinte, o que eu faço? Em 2022 eu vou lá e lanço no mercado 31 milhões para 31 mil unidades e vendi as minhas 26. Ano seguinte, equilibrou já vendi basicamente o que eu tinha de estoque. Ano 24 lancei e vendi o que tinha de estoque. Isso vem acontecendo. Isso são dois gráficos que mostram que não existe bolha imobiliária. Isso aqui realmente é déficit habitacional. A gente tem muita falta de moradia ainda, tanto que o que eu lanço eu estou vendendo, tem muito mais gente vindo para o mercado. Quando a gente fala, esses dados que eu estava mostrando para vocês é de Santa Catarina, tá? Aí tá, beleza, entendi. Aonde que está o lançamento imobiliário? Aonde que está o boom imobiliário? Tá? Essas são fontes da Abrainc, que é o principal órgão quando a gente fala em incorporação do Brasil, onde a gente busca esses dados. 153 bilhões foram lançados de 2021 a 2024 em Santa Catarina. E aonde que está esse 153, tá? De todo o estado? Olha só que interessante, Litoral Norte, é aquela regiãozinha que eu falei para vocês, tá? Aquela regiãozinha verde que eu mostrei para vocês ali, que vai basicamente de Governador Celso Ramos até Pissarras, tá tudo ali, todo aquele litoralzinho ali, tá isso aqui, ó, só no litoral, tá? 130 milhões, 85% tá ali. Fora eu tenho Florianópolis, faz 9%, Joinville eu tenho 4%, Blumenau eu tenho 2%. Tá? Para quem conhece Joinville e Blumenau, são cidades gigantescas. Tá? Joinville, para vocês terem uma ideia, é a maior população que a gente tem em Santa Catarina, está dentro de Joinville. Tá? Só que ele corresponde muito pouco, porque ele trabalha só sobre demanda local, diferente do Litoral Norte. O Litoral Norte ele lança tanto para a demanda que está vindo para cá, quanto para as pessoas que estão fora, querem investimento, querem vir para veraneio. Eles não aparecem na população, mas eles vêm veranear para cá. E aí a gente vem trazendo aqui, deixa eu tirar minha imagem aqui, as joias do nosso mercado, tá? As joias do litoral catarinense. Que a gente traz as três cidades, Balneário Camboriú, como eu comentei para vocês, Itapema e Porto Belo. Qual que é a grande diferença das três cidades, tá? Eu vou ter um olhar como investidor, tá? Quando eu olho para Balneário Camboriú, é uma cidade linda, muito bonita. Belezas naturais, vida noturna, vida diurna, tem tudo que vocês imaginar tem aqui nessa cidade. Então, a cidade é maravilhosa. O que não tem? Oportunidade para a gente como investidor. Aqui a valorização existe? Existe, ela é boa. Só que ela já está a um ponto que já é difícil eu comprar um apartamento. Já é caro o apartamento e as construtoras estão ali, tem tão poucos terrenos para construir, tem tão poucas obras saindo ali, que quando a incorporadora vai lançar um produto no mercado, ela não precisa lançar um preço para vender bem e construir a obra. Ela já lança com o preço lá em cima.
Compra quem? Quem pode. Compra quem realmente quer e tem muito capital para se investir. Então já não é mais a oportunidade maravilhosa de investimento. Se quiser passear, morar, é fenomenal a cidade, tá? Para investimento, que ela não é uma escolha tão interessante. Depois a gente tem Itapema. Itapema, a nossa vizinha ali, é a cidade do meio. Até pouco tempo atrás, até 5 anos atrás, quando começou o boom imobiliário em Porto Belo, Itapema era a segunda escolha. Ah, não alcanço o balneário, eu vou para Itapema. Ganho dinheiro em Itapema, ganhava muito dinheiro em Itapema. Só que Itapema também está se consolidada, está muito consolidada. Para vocês terem uma ideia, Balneário Camboriú e Itapema estão se construindo prédios há 40 anos. Porto Belo faz 5. Essa é a grande diferença do negócio, tá? Itapema, além de estar muito consolidada, também já está muito escasso os terrenos. As construtoras não precisam mais lançar tão barato, não tem tanta oferta de produto. Por isso que Itapema já não é mais tão bom de comprar apartamento para venda. O mercado está se modificando. E além disso, como eu tenho um mercado de 40 anos que está se construindo, mesmo que a construtora vá lá, a incorporadora, vá lá, lance um produto lindo e maravilhoso, quando eu saio do meu apartamento, saio na rua, eu tenho na frente da minha casa o quê? Um prédio que tem 20 anos, tem 30 anos, tem 10 anos. É um mercado muito mais antigo. Então eu tenho um prédio lindo e maravilhoso, eu paguei uma fortuna no meu apartamento, mas quando eu saio na rua, eu dou de frente com vários prédios mais antigos. Isso é o que acontece numa cidade que já está consolidada, já tem mais tempo de história. E Porto Belo por si, aqui a gente tem a praia do Caixadaço, mas a Porto Belo também tem cidade como aqui, depois eu vou mostrar mais para vocês. É uma cidade que começou a se construir há 5 anos. Quem vem para cá eu digo que se assusta porque a cidade é um canteiro de obra. É incrível, tá? Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho mais para vocês daqui de Porto Belo. Aqui a gente vai trazer algumas notícias, né? Vou voltar com meu rosto aqui para vocês me verem também. Vamos lá, como é que tá o chat nosso aqui antes de entrar nas notícias? Bacana, legal, Giovanni, Marco, pessoal, se vocês quiserem ir comentando onde que vocês são aqui, vão falando aí também, daqui a pouco eu vou vendo um pouco mais de vocês aqui. Aqui a gente traz, a oportunidade é gigante, cidade de Porto Belo, uma cidade de 27 mil habitantes, desbanca gigantes do setor imobiliário. Nova Balneário Camboriú, Porto Belo vive um boom imobiliário. Próxima Balneário Camboriú, nem BC nem Itapema, cidade de Santa Catarina, onde o mercado imobiliário mais bombou em 2024 é a cidade de Porto Belo. Que a gente mostra índices para vocês também. Ó. Esses índices mostram que tudo que a gente está lançando está vendendo. E a crescência do mercado, olha só esse gráfico aqui interessante, 2023 para 2024, Itapema teve uma evolução de unidades vendidas de 89%. Porto Belo, nesse mesmo período, teve de 374 unidades vendidas a mais por cento. Então, ela ultrapassou a unidades vendidas de Itapema, tanto em unidades quanto em VGV, tá? Então, nem se compara a Balneário Camboriú, que é um mercado extremamente consolidado, com menos oferta, menos venda também. E aqui a gente mostra uma imagem que é muito impactante. Isso aqui, vou tirar minha foto daqui para vocês verem. Isso aqui é Porto Belo e Itapema, tá? Do lado de cá Porto Belo, do lado de cá Itapema. Isso em 2023. Tá vendo? Tem algumas obras já subindo aqui. 2023 é 2 anos atrás. 2025, olha a quantidade de obra que está subindo. E depois Itapema pro lado de cá e as obras de infraestrutura pública. Pier turístico do lado de cá, com Hard Rock Hotel aqui, Mole do lado de cá, com Marina Pública aqui. Então, obras gigantescas com iniciativa pública-privada. Vamos lá. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o investimento no mercado imobiliário aqui no litoral, que ele tem basicamente três... Opa! Voltamos aqui. A gente tem 3 grandes modelos de investimento, tá? Vou buscar minha apresentação aqui. A gente tem 3 grandes modos de investir, tá? Eu tenho um imóvel pronto, onde que eu vou lá e eu vou chegar na cidade, ver o apartamento, pô, vou comprar um apartamento pronto aqui, uma casa pronta aqui. Esse é o modelo, é o mais tradicional, vamos dizer assim, né? Onde eu venho, gostei do apartamento, vou e compro. Comprei um imóvel aqui, estou investindo em imóvel pronto. Depois, aonde o nosso mercado vende tanto, é no imóvel na planta também. Basicamente, tudo que a gente lança no mercado aqui, a gente vende na planta e o cliente vai pagando durante o tempo de obra até na entrega do apartamento, ele ter o seu apartamento, ele transforma o apartamento que ele comprou na planta em imóvel pronto. E aí, dentro desse mercado, existe a terceira forma de investir, que é muito restrita. Imóvel na planta tem de monte, imóvel pronto tem de monte. Agora, investir dentro da incorporação
é muito restrito. Por quê? A maioria das incorporadoras não abre portas para o investidor entrar para dentro do negócio. Ela simplesmente está ganhando todo o lucro dela sozinha, fazendo sozinha, com seu próprio esforço e mérito. É o negócio, é o mercado. E a gente traz aqui uma forma de investir em incorporações. Para quem quer entender como multiplicar, lembra que eu falei para vocês, o maior ganho não está na construção. Construção está daqui para cá. O maior ganho está na incorporação, é quando eu estou entrando junto com a incorporadora no desenvolvimento do negócio. Aí que é o maior ganho. Eu vou mostrar para vocês, rapidamente, para quem quiser seguir um pouquinho mais aqui, eu vou mostrar para vocês o Turmalin Tower. É um empreendimento que a gente está lançando, vai lançar na verdade, ele está em desenvolvimento, e esse empreendimento é onde que eu tenho uma porta para a entrada de investidores que querem aportar dentro do negócio com a gente. Ganhar como incorporador, não somente com apartamento na planta. Vai ter uma rentabilidade maior, pré-fixada e com toda a previsibilidade. Não tem dúvida que, mas Fabrício, será que eu ganho tanto ou eu vou ganhar mais? O que tu acha? Será que vai dar mais ou menos? O que tu tá achando no mercado? Não, aqui é pré-fixado. Tu vais entrar, saber quando tu sai, com quanto que tu vai sair dessa operação. E ainda com a possibilidade de rendimento mensal. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o empreendimento em si. Tá? O Turmalin Tower é um empreendimento que tem essa visão, é a visão do rooftop que a gente vai ter do prédio. Então ele tem uma visão panorâmica para toda a ilha de Porto Belo, praia. Tem praia para lá de cá, praia para lá de lá também. Esse daqui é um pouquinho do empreendimento em si, onde que a gente tem toda uma fachada contemporânea, né? Dentro dele, totalmente iluminado o prédio. Ele é um prédio com 31 andares, com área de lazer na parte de baixo, no 7º pavimento, e área de lazer na parte do rooftop, no último andar do prédio também. Além disso, a fachada toda ventilada, com ACM, pele de vidro, um projeto bem bacana, tá? Uma área de lazer muito grande. No 6º pavimento, como eu comentei para vocês, tem um andar inteiro de área de lazer. Tem piscina adulto, infantil, parque aquático para as crianças, piscina aquecida interna, 2 salões de festas, praça de fogo, praça do fogo de chão que a gente fez aqui, brinquedoteca, parquinho, coworking, tem tudo que vocês imaginarem tem aqui. Fabrício, não tem academia. A academia está lá em cima, no último andar do prédio. No último andar a gente reserva mais um andar do prédio, bota mais uma piscina, mais um salão de festa lá em cima e além de mais uma parte de toda a academia, toda montada e equipada lá em cima. Deixa eu botar aqui pro próximo aqui. Essa daqui, para vocês terem uma noção, é a vista do rooftop. Eu vou trazer só uma imagem aqui do Skybar. O Skybar é o salão de festa que a gente tem lá em cima. Vou trazer só uma imagem para não mostrar todo o projeto para vocês, demora demais. Mas só para vocês verem aqui o padrão que a gente traz para dentro do projeto. Projeto altíssimo padrão, tá? E depois a gente tem os apartamentos em si. Dentro desse prédio eu vou ter aqui 18 andares, são 23 andares de apartamento. Desculpa, 24 andares de apartamento, onde eu tenho 18 andares que são plantas como essa. Desde estúdios de 44 metros quadrados, apartamentos de 41 e 47 metros, apartamento de 64 metros e apartamento de 79 metros quadrados aqui. De 2 suítes a uma suíte que a gente tem nesse projeto e estúdios. E do lado de cá, eu fiz uma junção entre a planta do 2 suítes com de uma suíte e fizemos um apartamento de 124 metros quadrados, 127 do lado de cá e 121 do lado de cá, média de 124. 3 elevadores sociais, um projeto muito bacana, muito completo. Mas vamos falar um pouquinho sobre investimento, tá? Como eu comentei para vocês, eu abri um pouquinho, eu vou botar aqui no chat, eu vou pedir para nossa equipe colocar aqui no chat o link do nosso comercial, tá? Se alguém for, Fabrício, gostei desse negócio, quero fazer parte disso aí, quero entender um pouquinho mais. Eu vou botar o link aqui no chat, vocês vão clicar nesse link, vocês vão cair no WhatsApp do nosso comercial. Aqui nosso comercial já consegue tirar dúvidas de vocês, fazer alguma simulação para vocês, me conectar a vocês também para alguma reunião com algum investidor também, a gente consegue atender também. Aqui são os parâmetros dos nossos investimentos, tá? A gente trabalha com investimentos que eles vão variar de 20 mil até, com faixas de investimentos que vão variar de 20 mil até 400 mil, quer dizer o quê? De 20 a 99 mil é uma taxa de rentabilidade. Se eu investir um pouquinho mais, de 100 a 199, eu já vou para uma segunda taxa de rentabilidade. De 200 a 400 mil mais uma taxa e acima de 400 eu pego a última taxa. A taxa, quanto maior o teu investimento, maior a rentabilidade dentro do processo. Depois a gente tem prazos pré-definidos. A maioria dos nossos clientes querem ficar no máximo do tempo possível. Quanto mais tempo tu ficar, mais rende o teu dinheiro. A gente trabalha com prazos de 18, 24 e 36 meses. Quando a gente trabalha desse prazo aqui, o nosso cliente está participando da incorporação.
Ele vai sair quando está começando a obra, ele já sai fora, ou até um pouquinho mais, fica um pouquinho mais tempo dentro da obra, mas antes de ficar pronto o prédio, ele já sai com o seu rendimento na mão. Nossa rentabilidade ela vai variar de 1,5% até 3% ao mês. Essa é a variação que a gente tem de acordo com os parâmetros que a gente vai colocar aqui, com a opção de juros mensal e juros no final. Fabrício, eu tenho 200 mil para investir e eu quero uma rentabilidade mensal. Dá para optar pela rentabilidade mensal. Ah, quero só no final, não me importa. Vai ganhar um pouquinho mais por uma rentabilidade no final. Esse é mais ou menos o nosso modelo de negócio. E aí eu vou mostrar aqui uma simulação para vocês, só para ter uma noção aqui do como funciona. Vamos, por exemplo, aqui, esse aqui é o nosso simulador, tá? A nossa equipe já vai mandar aqui no link para vocês. Deixa eu tirar a minha cara daqui. Vai mandar aqui depois no chat o nosso simulador, para vocês terem uma noção. Vocês vão basicamente escolher ou digitar o valor que vocês querem investir. Por exemplo, querem investir 200 mil reais. Clicou em 200, ele já aparece aqui para vocês, ó. Em 18 meses, 200 ele vai render 290 mil reais se ele for num rendimento final, por exemplo. Ele já vai ter 290 mil reais. Se eu ficar um pouquinho mais de tempo, aqui é minha taxa, é 2,5 ao mês. Se eu ficar um pouco mais de tempo, em 36 meses eu consigo dobrar o meu capital investido. Vai 200 mil reais, em 36 meses dá 401 mil, 2,8% de rentabilidade ao mês. Fabrício, como é que eu faço para conseguir os 3% que tinha prometido lá? Acima de 400 mil reais. Já vai para 3%, 400 mil em 36 meses no rendimento final, por exemplo, já gera um retorno de 832 mil reais. Se eu pegar isso aqui no rendimento mensal, quanto que me rende isso por mês? 400 mil com a gente renderia 10 mil reais todo mês. Eles ficam no ciclo durante 36 meses para a gente, teriam ganhado 760 mil, que é o rendimento mais o aporte de vocês, que vocês vão receber o aporte no final, 2,5% ao mês. Fabrício, gostei, como é que eu faço já para ver uma simulação aqui? Que basicamente vocês vão escolher como vocês querem, rendimento final, rendimento mensal, quero final. Beleza, quero esse dinheiro aqui daqui a 3 anos, Fabrício. Então vocês simplesmente vão vir aqui, clicar em 36 meses, o valor já está preenchido lá, o rendimento sim, em qual ciclo, se é mensal ou final, está preenchido aqui. Vocês vão digitar o nome, e-mail, profissão e contato. Setar aqui o declaro que isso é só uma simulação e enviar a proposta. Vai chegar aqui para o nosso comercial uma proposta de vocês, com os dados de vocês e já com a simulação de vocês, onde que a gente já pode dar uma ligada, conversar e marcar uma reunião para a gente esclarecer alguma dúvida que às vezes fica no meio do processo e tirar todas essas dúvidas de vocês. Mas vamos lá, deixa eu entender um pouquinho de vocês. O que vocês acharam agora? Eu vou abrir o meu chat aqui comigo. Queria entender de vocês se vocês têm alguma dúvida, se gostaram, gostariam de saber um pouquinho mais. Fabrício, eu não entendi tal coisa do mercado imobiliário, gostaria de saber como é que funciona tal determinado momento, gostei do investimento de vocês, quero tirar alguma dúvida do negócio. Vamos lá, galera, vou dar uns minutinhos para encher. Se tiver alguma pergunta, mandar aqui que eu já vou esclarecendo para vocês. Vamos lá. Hoje me perguntaram sobre segurança, tá? Fabrício, qual que era a segurança que tinha dentro desse modelo? Nosso modelo aqui eu acabei não apresentando para vocês, mas nosso modelo a gente tem uma garantia real, que é os apartamentos que vão ser construídos dentro do próprio prédio. A gente pega alguns apartamentos e deixa de garantia para dentro dessa operação, tá? Essa operação ela não capta dinheiro para construção, ela capta somente para incorporação. Vamos supor, nesse projeto a gente vai lançar 114 milhões de VGV, eu vou captar só 6 milhões, pouquinho. Então a gente ainda deixa de garantir apartamentos no próprio prédio. Quanto de apartamento? Eu deixo o dobro do que eu estou captando. Então eu estou captando 6, eu deixo 12 milhões de garantia para os investidores. Lá na frente, quando a gente vai liquidando as unidades, os investimentos dos investidores, a gente vem remunerando esses investidores e aí essas garantias livram a nossa tabela novamente, a gente acaba vendendo esses apartamentos lá na frente. Cara, gostei, achei que vocês gostaram também, o pessoal está
comentando aqui, gostaram bastante, que legal, que bacana. Galera, hoje que eu tinha para vocês basicamente era isso, tá? Eu queria trazer esse review do nosso mercado, como é que ele está hoje, entender um pouco mais as diferenças de alguns mercados para o nosso mercado aqui e falar para vocês que a gente tem uma baita oportunidade de investimento aqui hoje. Então, para quem tiver mais interesse, quiser conversar, marcar uma reunião, o link do nosso comercial está aqui nos comentários fixado. E só chamar a gente que a gente estaria disposto a marcar uma reunião com vocês e tirar todas as dúvidas. Tá bom? Até um abraço.